Existe um segredo nas pessoas que dão certo. Existe um segredo na vida emocional dessas pessoas, existe um segredo na vida espiritual, existe um segredo na vida financeira. As pessoas que dão certo na vida, elas têm características muito parecidas, né? Não são pessoas de jeitinhos, sabe, que dão um jeitinho nas coisas, são pessoas muito corretas no que fazem. As pessoas bem-sucedidas realmente são pessoas que sabem se comunicar bem. Esse sabe se comunicar bem não é fazer uma live boa, não. Ele sabe passar mensagem. Numa reunião com um advogado, por exemplo, na reunião com um cliente, por exemplo. Pode ser com uma pessoa, pode ser com uma multidão. Ele sabe passar a mensagem. Você pode ver que as pessoas bem-sucedidas geralmente se comunicam muito bem. Sabem ser claros no que querem transmitir. As pessoas bem-sucedidas geralmente resolvem sua vida emocio-sentimental muito rápido, para que eles tenham foco e energia nas áreas como negócio, por exemplo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para ele é que eu conheci o Nigro numa época que ele não estava tão espiritualizado, aliás, ele não acreditava muito, e é um cara que já era milionário e muito famoso no Brasil, e resolveu abrir espaço para isso. Eu queria que você me explicasse assim, o porquê você abriu o coração para Deus, porquê você está se espiritualizando, se aproximando de Jesus e conhecendo a Bíblia, se tecnicamente você já tinha tudo? Beleza, boa pergunta. Ou será que o tudo que a gente acha que a pessoa tem realmente não é o tudo? Eu acho que tem uma boa parte da resposta, né? Eu acho que a gente imagina que quando a gente é criança, né, a gente tem uma limitação em muitas coisas, né? Então, eu lembro de quando eu estudava de manhã e meus pais olhavam para mim reclamando sobre, por exemplo, eu ter pouco tempo no meu dia, né? Imagina, a gente é criança e eu falo, pô, mãe, tô cansado pra caramba, né? Eu não sobra tempo para jogar videogame, para quase nada. E a escola é muito difícil. Aí vem os pais e falam assim, filho, se eu tivesse na sua pele com a minha cabeça hoje, você não sabe o que é trabalho, você não sabe o que é difícil, você não sabe nada disso, né? Então você tem um limite do que você consegue enxergar, né, quando você é criança. Aí isso deve acontecer em vários momentos da nossa vida. Então, no meu caso, putz, eu tenho tudo, mas eu era uma criança também, né, perto do todo de verdade. E o que para mim hoje é tudo, talvez ainda seja uma postura infantil perto do todo que ainda existe, que talvez ainda não tenha descoberto ou não tenha conseguido enxergar com tanta clareza, né? Então, de fato, eu não tinha tudo. E hoje eu descobri que eu tenho certeza que eu também ainda não tenho, né? Por mais que eu acredite que eu estou mais próximo, né? E talvez o caminho hoje seja um pouco mais claro para mim. Mas por que eu decidi buscar, né, esse mundo espiritual, essa jornada, o Deus e etc.? Eu acho que primeiro eu não decidi. Isso veio até mim. Né? Assim, no meu caso foi assim. Eu não peguei e falei, eu quero buscar a Deus. Não foi assim. Deus chegou em mim. No meu caso foi assim. E isso daqui começou através de pessoas, né? Não foi uma relação direta, eu e Deus, assim. Foi Deus, Thiago Brunet e eu, assim. Veio através desse cara aqui, né? Então, eu lembro de um casamento que eu e a Ká fomos em Portugal, e esse casamento foi muito interessante, porque a gente tinha um grande amigo, e esse amigo chamou a gente para ir no casamento da irmã dele, em Portugal. E a gente foi para esse casamento da irmã dele, e ele era o nosso amigo. E quando a gente chegou lá, o nosso amigo não foi no casamento da irmã dele. Então, a gente ficou com a família da noiva, que a gente não conhecia direito, e foi um casamento muito estranho, que a gente não conhecia ninguém direito. E a gente ficou 2 anos tirando onda e falando, meu Deus, nunca mais vamos fazer isso. Mas as coisas, né, e hoje eu acredito que as coisas acontecem no tempo certo e por um motivo, né? E nesse casamento, eu recebi a mensagem desse cara dizendo, estou em Portugal, a gente não se conhece ainda, vamos jantar? A gente jantou e ele me apresentou a Bíblia. Né? Então, por isso que eu digo que não é que eu fui atrás. De fato, Deus veio, né? Mas eu acho hoje, dentro da minha super limitação aqui, de alguém que está num processo, né? Eu acho que Deus vai atrás de todo mundo, sabe? E
E aí, quando ele te encontra ou ele dá indícios de que está buscando uma conexão, eu acho que aí você tem uma opção, né, de você aceitar essa jornada, ou pelo menos você aceitar, estudar um pouco mais sobre isso, né, você abrir um pouco mais a sua cabeça. E no meu caso, eu me abri para isso, né, e aí quando eu me abri para isso, eu fui muito feliz. Eu comecei numa jornada de coisas, eu não sei exatamente qual seria o termo para isso, de coisas sobrenaturais, coisas espirituais, coisas impossíveis, que começaram a acontecer na minha vida, né? Isso tudo aconteceu depois que eu já tive patrimônio financeiro. E no meu caso, e isso é muito particular, porque eu acho que o caso de cada um é particular, eu precisei atingir o topo nos negócios ou no dinheiro para eu poder atingir minha liberdade financeira e eu poder me dedicar a esse lado do jeito que eu me dediquei. Tá? Então, no meu caso, acho que fez parte da minha jornada. Tá? Então, respondendo a pergunta, não foi um motivo que eu tive para me abrir. Mas quando isso apareceu, eu decidi me abrir. E eu acho que na vida isso acontece várias vezes, né? Tem várias oportunidades que aparecem, tem várias pessoas que aparecem na sua vida, e a gente sempre tem uma decisão. Né? A vida é composta de uma série de opções, e se você toma as decisões corretas, você vai zerando o joguinho. Você vai indo por um caminho ou por outro. E acho que a sabedoria para tomar as decisões corretas vai te ajudar a chegar no seu objetivo de uma forma melhor ou pior. Você falou do nosso encontro em Portugal, e você falou, e caiu uma ficha agora de algumas coisas, por causa da conversa que a gente estava tendo no carro agora. Nesse nosso primeiro encontro, a gente não se conhecia pessoalmente, foi o nosso primeiro encontro. Mas, tipo assim, eu te pedi alguma coisa, tipo, me apresenta alguém. Obrigado, cara. Não, com certeza não. Não te pedi nada. Não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu preciso te explicar. Senão você nunca vai entender certas coisas. Você tem a oportunidade de estar diante de uma pessoa que pode te ajudar em vários sentidos. E aí você se precipita querendo receber antes de dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu lembro que quando ele falou, não, vamos... E detalhe, tem uma coisa mais sobrenatural ainda. A gente não estava em Portugal, Lisboa. Portugal, Porto. A gente estava no Algarve, um lugar assim, longe de tudo. Ele estava no Algarve e eu estava no Algarve. Na mesma cidadezinha. Cidade pequenininha assim, então, cara, impressionante. Eu falei assim, manda a localização de onde você está. Quando ele me mandou, eu botei no GPS, a gente estava a 7 minutos de distância. Numa cidadezinha do sul de Portugal. Eu falei, não, cara, Deus só pode querer que eu fale com esse cara hoje, não é possível. Como é que a gente está aqui no nada? Eu com a agenda livre num domingo à noite e ele com a agenda livre. E aí eu fiquei indo de carro para lá, pro lugar que a gente se encontrou, fiquei assim, caramba, o que eu faço? O que eu falo? E a única coisa que Deus falou assim, lembre-se só de dar e não pedir. Porque é lógico que é tentador você falar, faz uma live comigo. Eu tenho 700 mil seguidores, ele tem 4 milhões, vai terminar essa live eu vou ter 1 milhão, dando um chute aqui, de seguidores. Mas não pedi nada. A gente já deve ter feito umas 10 lives juntos, umas 10 coisas na internet juntas assim, e nunca precisamos pedir, sempre foi uma coisa, cara, a gente tem que fazer um negócio junto e bom para os dois, espontâneo, não ficou constrangimento para ninguém, e etc. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente não sabe se comportar diante de uma oportunidade e perde a oportunidade que Deus abriu. Então eu podia ter colocado tudo a perder. Aí eu lembro que eu falei para a Janine, o que eu posso dar para o negro hoje? Ela falou assim, dá o que você tem de melhor. A única coisa que eu tinha de melhor era a Bíblia, era Deus. Porque qual é o presente que eu posso dar que ele já não tivesse? Um relógio, uma camisa? Então eu lembro da gente sentar, eu lembro que eu falei dois assuntos com ele, um era mais voltado na área emocional e o outro foi na Bíblia. Eu falei, cara, você precisa ler a Bíblia. Por causa disso. Eu falei, cara, se esse cara nunca mais quiser me escutar, pelo menos eu tive a oportunidade de estar aqui na mesa e falar o que eu acredito. Então, use essa experiência para vocês aprenderem. Diante de uma grande oportunidade, só deem, não peçam nada. É melhor dar do que receber. Planta antes de querer colher. Não constrange uma pessoa que, pelo menos nos números, é maior do que você, a ela te ajudar em alguma coisa.
Senão você pode estar fechando uma porta muito grande. E detalhe, Deus ia me cobrar feio, porque se eu errasse nesse primeiro encontro e ele fechasse a porta para mim, não era um negócio que eu estava perdendo. Não era seguidor que eu estava perdendo. Era uma porta de ganhar uma alma que eu estava perdendo. Era muito mais sério. Então, ou você leva a sério as coisas que Deus te confiou, ou não leva. Ou sai fora para você não atrair para você condenação de errar numa porta que Deus abriu para você. E eu adotei como estilo de vida nunca ser pidão, nunca querer colher sem plantar e sempre dar antes de querer receber. É o meu estilo de vida isso. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Porque isso é um estilo de vida de princípios. Você não se torna pesado para ninguém, você não enche o saco de ninguém, você não constrange ninguém, ao contrário, a pessoa fala, poxa, é muito bom estar perto da Suzane, porque ela só me dá conselho, ela paga o café, ela não deixa eu pagar. Então nós precisamos aprender a sermos comportados, dar antes de receber, plantar antes de colher, não constranger ninguém, não ser peso para ninguém. O apóstolo Paulo fala isso o tempo todo. Eu não quis ser pesado para vocês. O apóstolo Paulo, sendo líder de várias igrejas, trabalhava fazendo tenda. Para quê? Para que vocês não tenham que ficar levantando dinheiro para mim, não. Deixa que eu trabalhe aqui, eu tenho saúde ainda. Ele só começou a coletar ofertas quando ele já não podia mais fazer, porque estava na prisão, escrevendo as cartas. Porque ele estava imobilizado. Ele falou, não consigo, agora vocês precisam me ajudar. Mas enquanto ele podia dar, ele dava para depois receber. Tá bom? Ô Ti, eu estudei uma passagem recentemente, né? E que acho que tem muito a ver com o que você está falando. E biblicamente, para mim, isso tem a ver com networking também, né? Que quando tem um sermão da montanha, né? E Jesus ele chega no topo do monte, ele fala assim, vocês são o sal da terra. Só essa palavra, esse conceito, já traduz muito do que você acabou de falar. Uhum. Porque o sal, cara, o que faz o sal? O sal, ele salga o alimento, né? Então, se você colocar um sal na carne, a carne vai ficar incrível. Mas ninguém vai elogiar o sal, eles vão elogiar a carne. E quando a gente chega na vida de alguém e a gente atua como um sal na vida dessa pessoa, então o Ti, ele foi o sal na minha vida, nesse momento, outras pessoas vieram me elogiar. Outras pessoas vieram ficar felizes pelo meu encontro com Deus e por tudo que aconteceu. Mas ninguém foi elogiar o Tiago. Uhum. Mas o bacana é que quando você salga a carne e quando você salga com um tempero muito bom, você sempre quer esse tempero de novo. Então você continua voltando no salgador, no Tiago nesse caso. E para mim o network ele funciona exatamente desse jeito. Cara, você encontra alguém? Cara, salga a carne desse cara. Entendeu? Porque essa pessoa vai sempre buscar o sal aqui, ele te dá uma sede de uma coisa tão gostosa, insaciável, e a pessoa continua buscando, né? E chega uma hora que é inevitável a pessoa falar, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? E na minha vida, além de eu ter sido sal na vida de muita gente, isso me ajudou muito com o networking, tem mais uma coisa que me ajudou a chegar em pessoas cada vez maiores, que foi eu respeitar a hierarquia. Para mim existe uma hierarquia e você precisa entender o seu momento do jogo, né? Então, quando eu falo de fama, imagina que eu estava começando a carreira, né? E olha que interessante, ninguém queria gravar comigo. Ninguém quis gravar comigo no passado, ninguém. E foi muito difícil. Mas, por que foi mais difícil ainda? Porque eu comecei, ninguém me conhecia, quem era o Thiago, e eu queria gravar com o Neymar. Caraca, então assim, qual que era a chance? Ele olhava e falava, pô, tem um filtro. É difícil, né? Não é que não tivesse outras pessoas especiais, mas é que existe um filtro, porque todo mundo quer falar com você, né? Então, eu fui degrau por degrau, né? Então, eu fui agregando um pouquinho aqui, depois eu agreguei um pouquinho aqui, agreguei um pouquinho aqui, e eu fui crescendo, né? Mas esse princípio do sal, para mim, é muito importante, né? Agora, o erro de fazer networking intencional com motivos egoístas é que quando você quer salgar a vida do outro e você quer levar um mérito pelo sal, já era. Porque o sal não leva o mérito. A carne tem que levar o mérito e a nossa vida é sobre isso. E no meu caso, hoje eu carrego uma mensagem. Eu sou grande, mas não tão grande quanto a mensagem. Então, se o mensageiro achar que é maior que a mensagem não passa adiante. E fazer network é igual. Ajudar os outros é igual. Você ajuda pelo outro, não por você. Se você ajuda por você, já era, você não está ajudando de verdade. Então isso daqui é mais uma coisa que me norteou, mesmo sem eu saber durante muito tempo, e hoje fica mais claro para poder passar adiante.
Faz sentido para vocês isso daqui? Faz? Muito. Bom, o que eu pensava antes? Quero dominar o mundo. Muita ambição. Muita garra. Crescer, ficar gigante. Destruir, arregaçar, arrebentar. Mas eu sempre tive princípios do bem. Nunca coloquei princípios que eu acredito que são princípios negativos à frente disso que eu acabei de falar. Tá? Então eles aqui jogando a regra do jogo. Hoje, quando eu... e assim, eu sentia muita angústia. Com certeza muita angústia, né? Então, é difícil você lidar com algumas coisas quando você não tem fé ou Deus na sua vida, né? Porque você tenta encontrar algumas lógicas para as coisas. Eu sou um cara muito lógico. E é muito difícil você achar uma lógica na injustiça. Quando é contigo. E quanto mais você cresce, mais injustiça acontece contigo. Porque é natural, né? O que gera injustiça, ou o que gera hater, ou o que gera oposição, não é o erro, é o sucesso. E como eu estava numa plena ascensão, eu trouxe muito disso para mim. Isso aqui me gera muita angústia, ansiedade e tudo mais. E o meu propósito, né, aquele Tiago, era ajudar as pessoas a conquistarem liberdade. E eu realizava o meu sonho realizando o sonho dessas pessoas. Hoje, eu sinto um mix de algumas coisas. A minha relação com Deus não é uma relação... Estava falando um pouco com o Tiago, assim, pedindo para o Tiago me ajudar a refletir sobre isso. Não é uma relação só leve. É uma relação muito difícil para mim, cara. Porque para mim, eu tenho uma missão hoje, né, que foi um pouco de como tudo aconteceu na minha vida, de falar sobre Deus para as pessoas que estão dispostas a me ouvir. E uma parte das pessoas que estão dispostas a me ouvir são pessoas, assim como eu era, mais céticas, mais lógicas, né, menos, assim, menos prováveis, né, de botar o pé numa igreja ou coisa e tal. Né, ou ouvir alguém falando de Bíblia. Se um pastor falasse comigo antigamente e falasse assim, irmãos, cara, eu não consigo ouvir. Bíblia, para mim, eu não consigo ouvir porque não é do jeito certo. Até que o Brunet deve ter sido uma inspiração divina que ele abordou do único jeito que talvez eu ouviria. Que ele falou assim, Tiago, você sabia, você fica falando de gente rica e tal, sabia que o cara mais rico de todos era Salomão e escreveu alguns livros que está na Bíblia? Eu falei, quê? Mas os palavras mais citadas é dinheiro, inclusive, você não sabia? Eu falei, quê? Então ele abordou de um jeito que era o único jeito que poderia começar uma conversa comigo sobre esse assunto. Viu, Jesus? Lembra disso no grande dia. Lembra disso, tem misericórdia de mim. Eu gostaria de falar que hoje a minha vida é bela, é linda e tal. Eu acho que hoje a minha vida ela tem mais peso para mim. É mais pesado, é mais difícil para mim. É muito mais difícil do que antes para mim. Porque antes eu sentia uma ambição, uma coisa assim e tal. Hoje eu sinto mais peso. Mas não é que isso é ruim. É como, eu não tenho, mas aposto que muitos de vocês têm filho aqui. E filho, as pessoas dizem que é a coisa mais difícil da sua vida, mas parece que é a coisa que mais dá sentido também na sua vida. Como é possível, né? A coisa que mais dá problema é a coisa que você mais ama, né? Então, por isso que não necessariamente um peso é ruim. E no meu caso, esse peso é um fardo que eu sinto como se eu não estiver fazendo alguma coisa agora para ajudar essa obra a ser realizada, é como se não tivesse tanto sentido o que eu estou fazendo. Tá? Então, como eu senti que hoje... entendi agora por que você me ajudou a botar tanta gente ao vivo, por que você me deu tanto seguidor, por que você me deu alguns talentos como da comunicação, ou de pensar logicamente, etc. Agora eu entendi. Mas quer dizer então que você me deu isso para fazer isso? Caraca, e agora? E aquilo que eu iria fazer? Né? E não é que eu não posso fazer aquilo, mas é que isso daqui é a prioridade máxima agora. Então, eu lembro que eu ouvi uma palavra recente, onde me falaram que o evangelho é renúncia. Estava com o Brunet quando eu ouvi essa daí. Eu não tinha entendido o peso disso, agora eu entendi. É muita renúncia. Mas ainda assim vale a pena. Tá? E então, hoje o que eu sinto? Bom, continuo sendo muito atacado como sempre, tendo muito problema como sempre, mas hoje eu entendi que a minha satisfação é com Deus. Então, recentemente uma pessoa me atacou
E eu fiquei muito angustiado. Eu cheguei no meu travesseiro, o que você pensa quando você dorme? E eu falei assim, peraí, eu sou essa pessoa que esse cara está me dizendo? Eu falei, não sou. Se eu não sou essa pessoa, eu devo satisfação para você. E eu sei quem eu sou e por que eu estou fazendo isso, e você também, então eu posso tirar esse meu coração. Eu tirei. Então eu lido melhor com a angústia. E eu aprendi a lidar um pouco mais com a angústia depois de ter estudado um pouquinho sobre como o diabo funciona, né? E enfim, acho que todos somos pessoas de fé aqui, né? Mas aí eu estava estudando aquela passagem onde Jesus ele encontra o diabo no deserto. E foi uma das coisas mais mágicas que eu fiz. Porque eu percebi um padrão que existe na Bíblia. Eu percebi um padrão onde Jesus está lá 40 dias no deserto, né? Pô, imagina, quem aqui ficou mais de um dia sem comer? Ou uma semana? Imagina 40 dias. Não dá para imaginar, não é fome o que você sente, deve ser alguma outra coisa. E aí, no auge dos 40 dias, chega lá o diabo e fala, ué, mas você não é o filho de Deus? Se eu for o filho de Deus, transforma então aí essa pedra em pão. Aí eu peguei e falei, olha como que o diabo trabalha, né? O Bruno tinha me acedido essa lanterninha há um tempo atrás. Olha como o diabo trabalha. Ele fala, se você fosse, né? Aí tem uma passagem onde está Jesus e Simão, né? E aí entra uma mulher, se ajoelha aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, seca as lágrimas com o cabelo dela. Aí Simão pensa, se esse cara fosse mesmo profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. Aí depois, Jesus está na cruz, o pessoal fala, se você fosse mesmo, você descia daí. E aí eu começo a perceber um comportamento padrão de como que tentaram fazer Jesus questionar, né, e se entregar, e fazer besteiras e cagadas. Atacar, né? a identidade. Atacar a identidade dele. E aí eu percebi um padrão em como eu sou atacado na minha vida. E é sempre assim. Se esse cara não fosse um vendedor de curso. Se esse cara fosse mesmo de Deus. Se esse cara não sei o que lá, não sei o que lá. O tempo todo isso. E aí eu fico imaginando, né? Se a gente estivesse na pele de Jesus e falasse, se você fosse mesmo aí, filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu imagino a gente falando assim, você vai ver então se eu não sou, então Jesus, você vai ver, eu transformar pão pra caramba esse negócio aqui, e tum. E a gente faz isso, cara. Quero ver se você é mesmo o cara, e você quer provar para os outros ser o cara. E aí quando eu olhei para isso, eu falei, tá, então é assim que eu tenho que lidar com essas coisas, né? Porque o que eu entendi? Que eu preciso ser mais parecido com Jesus. E aí no mesmo momento que Jesus fala, vocês são sal da terra, Jesus ele diz o seguinte, né? Tinha uma multidão para ouvir ele, e aí ele pega e fala para os discípulos dele chegarem mais próximo. Então existe uma diferença entre multidão e discípulo. A multidão está lá para ver show. A multidão está lá porque tem um cara que faz cego ver, ressuscita a gente, sabe? Faz paraplégico, não sei o que, faz um monte de milagre. Eu quero ver essa multidão. O discípulo não. Qual que é a diferença? A multidão ela pergunta, caraca, o que esse cara vai fazer por mim? O discípulo ele se pergunta, caraca, o que eu preciso fazer para ser mais parecido com ele? Né? Então eu olho para os frutos dele, eu quero fazer mais parecido com ele. E aí daqui vem o pessoal hoje e fala que o conceito de modelagem humana é um grande segredo que inventaram agora, e já existia. Então quem é o Thiago de hoje? Como o Thiago pensa? Como o Thiago dorme? O Thiago, cara, tem um propósito, que hoje é um propósito espiritual. Esse daqui é um jogo que precisa ser jogado com estratégia. É um jogo onde o meu propósito não tem mais a ver com a finitude do mundo, e sim com a eternidade das pessoas. Onde eu carrego uma carga que é bem pesada e eu tenho pessoas me ajudando e fé também me ajudando para que eu possa cumprir essa missão. E eu lido melhor com angústia. E ao mesmo tempo eu também tenho um manual para seguir. Né? E algumas coisas mais íntimas estão sendo curadas por causa disso. De repente, uma delas que eu não gostaria de compartilhar aqui apareceu num sonho e me curou uma coisa que eu nem sabia que era um problema que eu tinha, sabe? E então hoje a direção está mais clara, mas não está mais fácil de viver, está mais difícil. Mas essa é um pouco da diferença do antes e do hoje, assim. Com certeza. Valeu. No Grupo Primo, a gente tem 12 princípios.
E nenhum deles vai contra um princípio que está na Bíblia. Até onde eu sei minha limitação de estudos e tal. E as decisões que a gente toma na empresa se baseiam nos princípios que a gente tem dentro do Grupo Primo. Né? Então, todas as decisões que a gente toma através de princípios. Né? Então, toda vez que eu vou tomar alguma decisão, eu recorro a isso. Tá? E eu leio quase todos os dias Provérbios, o tempo todo. Isso me ajuda, isso me guia hoje. E eu vou te falar, uma das coisas que mais mudou ali do antes e depois do Thiago, é que, cara, eu lembro que eu estava um dia com o Kaique, que é o nosso editor, né, que está há mais tempo, e aí eu falei, caramba, Kaique, quanta coisa que a gente fez, né, com 5 pessoas lá atrás, hoje a gente tem 240 pessoas no time. A gente vai fechar o ano com 400 pessoas. Aí eu falei, caramba, Kaique, quanta coisa a gente fez com 5 pessoas. Aí ele falou, tinha pouca gente, né? Aí eu falei, mas sabe o que é? É que na realidade, a gente sempre teve muito mais que isso. Então, o que eu percebi, cara? Eu percebi que eu nunca tive sozinho. Mas eu nunca utilizei disso em prol das minhas iniciativas, das minhas obras, né? Hoje eu uso isso ativamente. Então, eu fiz um desafio recente para me ajudar, né, a realizar essa obra. Eu fiz um desafio chamado Desafio Jesus. Isso é forte. Isso é forte, é diferente, né, para a minha base, para o meu mundo e para tudo isso, né, para a galera que me segue. O que eu fiz? Fui pedir orientação, né, espiritual. E, cara, eu tive uma passagem muito interessante. Muito interessante. 5 dias seguidos, eu falei sobre Jesus. 5 dias seguidos. Alguém participou dessas lives, algumas delas? Legal. 5 dias seguidos. Vou contar o bastidor para vocês. Um desses dias, acho que foi o terceiro dia, eu não tinha preparado a live. Eu pedi para uma pessoa do meu time me ajudar e pegar uma parábola e tirar insights técnicos. Aí eu acordo 4 da manhã, mais ou menos, no dia da live, né? E aí eu comecei a ler a passagem da Bíblia, comecei a ler os insights, e eu comecei a ficar desesperado. Porque os insights não faziam sentido, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, cara. Eu ficava lendo a mesma história, a mesma história, comecei a ficar desesperado. Falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou entrar ao vivo, meu Deus. O que está acontecendo? Cara, deu 5 e 5. 5 e 5, olhei para cima e falei, meu Deus, cara, ferrou. Aí me veio, não sei como, eu não sei explicar, sei lá, não é como se eu tivesse ouvido, eu senti isso. E foi assim, ó. No nosso, Deus falou comigo, né? Quando quem está começando. Aí Deus falou comigo, vai, continua. Ele não tem dificuldade de pronunciar certas coisas. Cara, Deus falou comigo. E aí? Sabe o que ele me disse? Ele falou assim, ó, você não pode delegar isso para ninguém. Ele falou isso. E porque pensa, quando eu estou fazendo meus desafios técnicos, business, etc., ok. Mas Deus falou assim, você não pode delegar isso para ninguém, isso é seu. Aí sabe o que eu falei? Então vamos ver se estamos juntos mesmo. Quando deu 5 e 6, abri uma live. Tá! Abri lá, a parábola. Comecei a ler a parábola. Meu amigo, me veio cada coisa que eu não sei de onde veio o negócio. Cara, e foi a coisa mais esperada que eu já vi, assim, na minha história como orador, especialmente sobre esse assunto. Então, eu tenho descobrir que isso existe, mas eu também... eu tento ser muito genuíno quando eu converso com Deus ou qualquer coisa assim. Até hoje eu não tive coragem de pedir nada. Que não tenha sido, antes de um evento como esse, falar, Deus, coloca as palavras na minha boca e me dá sabedoria. Só isso, absolutamente mais nada. Eu nunca pedi mais nada. Só na primeira vez que eu pedi para Deus, e aí eu percebi como era um moleque arrogante, né? Eu falei assim, Deus, se existe mesmo, me dá um sinal em 7 dias. E sabe o que eu falei? Eu falei com essas palavras, tá? Eu falei, Deus, tá boa. Se existe, me prova, cara. E aí aconteceu uma história que acho que alguns de vocês sabem, mas depois disso eu nunca mais pedi mais nada, porque eu não tive coragem de pedir mais nada. Não vejo que faz sentido, né? Por vários motivos. Um deles é porque eu recebi tudo, cara. Eu não preciso mais nada. Pra mim, assim, poxa, agora, Tiagão, tirei tudo, né? Agora, faz esse negócio aí, né? Faz o que eu tô te pedindo pra fazer. Faz. Eu não tenho mais coragem de pedir nada. Então é só sabedoria. E como eu falo muito em eventos e lives, etc., eu peço para colocar as palavras na minha boca.
Só isso. Mais nada, mas é um grande poder. E eu não preciso pedir desse jeito arrogante para eu receber alguns avisos que às vezes alguns amigos me trazem ou aparecem de formas doidas e inusitadas. E isso tem acontecido bastante. Eu já refleti um pouco sobre legado ao longo dos últimos anos, e aí qual que era a minha conclusão? O homem só morre quando o seu nome é dito pela última vez. Essa era a minha conclusão. Eu quero deixar um legado incrível de educação financeira, etc, etc. Aí sabe o que eu percebi? Que a minha motivação em deixar um legado era muito egoísta, cara. Eu querer ser lembrado? Cara, qual o sentido de querer ser lembrado? É ego. Então hoje, se eu pensar em deixar o meu legado, para mim, isso tem a ver com um pouco de ego. Então, eu não tenho mais por que querer deixar o meu legado, entende? Já descobri que vivo uma coisa maior. Já está muito claro pelo que isso daqui é. Cara, para que eu vou querer ser lembrado? Eu só preciso continuar fazendo com que essa obra seja passada adiante e atinja mais gente. Então, qualquer tentativa de deixar o meu legado, talvez seja um conflito entre o mensageiro ser maior que a mensagem, entendeu? Então, essa é um pouco da minha reflexão hoje. Parece um pouco puritana dizendo. Na prática, não é tão simples quanto parece, né? Você abre mão do seu ego, vai e volta, mas o que eu sei que eu preciso fazer é isso. Cara, não importa se meu nome vai ser lembrado, entendeu? Ele pode acabar sendo lembrado como parte de uma grande obra, mas não o meu nome ser a grande obra. O Martin Luther King, ele falou algo muito parecido com o que o Nigro está falando. Né? Martin Luther King Jr. foi um pastor batista, década de 50, ele começou a brilhar bastante, morreu na década de 60, e ele, quando perguntaram do legado dele, ele falou o seguinte: eu não quero ser lembrado, eu quero que a causa seja respeitada. E acabou que hoje, até hoje nos Estados Unidos, tem um feriado no nome dele, não no nome da causa. Mas ele lutou pela causa, não pelo nome. Mas é inevitável que você lutando pela causa, o seu nome não venha junto. Entendeu? Então, eu acho que esse nunca pode ser nosso objetivo. Eu vou eternizar meu nome, por causa justamente do ego, como ele falou, eu tenho a mesma linha de pensamento. Mas, por outro lado, também, a matemática bate. Se você lutar pela causa, o nome vem junto. Ou seja, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não lutou para o nome dele ficar na história. Mas como ele lutou pela causa, passou 2000 anos e está todo mundo falando para o apóstolo Paulo. Então, é mais ou menos o que acontece. E mesmo que você negue seu legado, as pessoas sempre vão lembrar. Eu achava que Deus era uma borboleta colorida. Que lindo, tudo é lindo. Ai, você fala de Deus, que bonito, que legal. Só tem coisa boa na vida e tal. Até eu decidi me abrir pela primeira vez publicamente, né? Mas sabe o que foi mais interessante aqui? É porque quando eu decidi me abrir, na verdade, não foi uma decisão minha. Eu perguntei para Deus. Falei: Deus, está na hora. Eu fiquei algumas semanas assim. Está na hora, está na hora, está na hora. Deus veio no meu quarto dizer que estava na hora. Eu estava em Maceió, num evento para 5.000 pessoas. E aí, eu tinha... Eu era o último, eu ia fechar o evento. Né? E fechar o evento é sempre uma responsabilidade, porque você, sei lá quantas pessoas passaram como palestrantes, deve ter passado uns 60, 70 palestrantes lá. Um deles era o Thiago. Ou seja, era gente desse calibre. E eu ia fechar. E eu pensei o seguinte: o que eu vou dizer que ninguém falou ainda, né? Ferrou. Eu não tenho mais nada para falar, todo mundo já falou tudo. E aí eu estou no quarto e de uns tempos para cá eu tenho preparado minhas palestras dormindo. É muito engraçado isso. Eu não tenho mais preparado algo técnico e eu domino meu conteúdo, eu chego no evento e eu pergunto o que não pode faltar. E putz, eu tenho storytelling para todos os tópicos que geralmente me perguntam, né? E a minha vivência de verdade. Aí eu falei: vou preparar a palestra. Eu estava muito ansioso. Eu fiquei 3 dias ansioso nessa vez. Aí eu fui dormir. Aí eu fechei o olho, né? Aí eu falei assim: Deus, se tiver na hora de contar a minha história, me avisa. Aí, acredita ou não, bateu na minha porta assim, ó.
batendo na minha porta. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha acabado de deitar, fechar o olho e falar, Deus, você me avisa. Pum, 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 abre a porta. Tó! Aí abriu a porta, o Janguier. Aí eu falei, meu Deus, o que o Janguier está fazendo aqui? Aí o Janguier falou, você já viu o Janguier falando? Já trouxe ele aqui, já. Ele falou assim, ô Thiago, sabe aquele jeito dele? Eu estava pensando aqui, eu estava tomando banho e eu pensei, caramba, todo mundo já falou sobre tudo nesse evento. Por que você não conta sobre a sua experiência espiritual? Deus vai usando as pessoas ao meu redor para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu estou nesse ponto, e tem muitas coisas assim acontecendo. Só que o mais interessante é que o Janguier não falou só isso para mim. Ele falou, e digo mais, você podia terminar dizendo o seguinte, eu tive dúvidas e perguntei para Deus, e Deus me respondeu. Então se vocês aqui têm alguma dúvida de alguma coisa que eu não consegui responder, chega hoje de noite e pergunta para Deus igual eu fiz. Aí eu falei, caraca, ele ainda me disse qual que é a mensagem que eu preciso passar. Sacanagem. Aí eu não tive dúvida, né? Aí eu cheguei no evento, nervoso. Cara, eu tava nervoso. É difícil eu ficar nervoso nos eventos. Faz tempo que eu não fico nervoso. Já dei tudo que é palestra que vocês podem imaginar. Aí eu cheguei lá, eu tava me borrando. Pedi pro meu amigo, o Kaká Diniz, né, ir junto no carro. A gente fez uma oração no carro. E eu tava super tenso. É a primeira vez que eu abri isso publicamente. E quando eu vou no evento, as pessoas esperam o quê? Eu vou falar de finanças, pô. É o Thiago Negro, é finanças. Eu vou falar daquelas coisas que eu tô acostumado e eu sei que eu vou tirar palma da galera, eu sei tudo isso. Mas nunca fui desse assunto, cara. Eu parecia uma criança fazendo uma coisa pela primeira vez. Aí eu peguei e falei, quer saber? Deus, só me usa. Me usa, me usa. Aí eu comecei o evento assim, ó. 5.000 pessoas. Aí eu fiz uma introduçãozinha, tal. Eu falei, galera, é o seguinte. Vocês estão de mente aberta? A galera, tô. Aí eu falei, se vocês não tiverem, melhor vocês saírem. Mas se vocês tiverem, se preparem, porque eu vou falar coisas que eu nunca falei antes. Mas eu já estou avisando que se você estiver aqui, daqui a 2 minutos, é porque você quer e você topou ouvir o que eu vou te falar. Alguém quer sair? Levanta a mão. 5.000 pessoas. Aí eu desci do palco. Já não está no palco, está no meio da galera. Aí eu falei assim, ó, se alguém quiser e sentir alguma coisa no coração, levanta e vem me abraçar. Aí eu falei o seguinte, turma, hoje eu não vim aqui para mexer na sua cabeça nem na sua mente. Hoje eu vim para tocar no seu coração. Acabou. A galera começou a chorar. Foi bizarro. E uma galera já começou a gritar amém, glória, sei lá o quê. Falei, caraca. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu comecei a falar, de repente ai, Paulo, não sei o que lá, ai, você não sei quem. E começou a chorar, todo mundo gritar, etc. E eu falando a minha experiência e tal. Cara, eu nunca vi aquilo assim. Gente, é estranho as paradas comigo. Eu nunca fui numa igreja. E eu contando tudo isso e falando da minha experiência cara, tava acontecendo uma coisa bizarra lá. E aí eu olhava pro da galera chorando assim, e a galera, ai meu Deus, amém, glória, não sei o que lá. Os caras fazem um monte de coisa assim e tal. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu contando. Terminei, passei a mensagem está no meu coração e tal. A galera levantou, começou a bater palma de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Aí eu fui pro camarim, abri meu celular, mensagens que eu nunca tinha recebido antes na minha vida. E eu sou um cara que já dei muita palestra. Nunca tinha recebido nada parecido com as coisas que eu recebi. E veio uma coisa muito pesada, eu nunca tinha sentido isso depois do evento. E depois do evento que eu fui ovacionado no evento. Mas eu sei que estava dividido, porque tinha gente falando, ué, o que é? O Thiago veio pregar? E tinha gente que não tinha gostado disso. Mas obviamente tinha gente chamado. E aí, o Bruno mandou uma mensagem. E o Bruno nem estava lá. Ele mandou uma mensagem falando assim, amigo, imagino que agora você entendeu que existe uma guerra espiritual acontecendo. E para isso a gente precisa combater de algumas formas. Não estava lá e não sabia do que tinha acontecido. Eu recebi essa mensagem, ele me mandou essa mensagem. E a oposição, o diabo, não lembro direito qual foi a palavra que o Bruno usou,
vai utilizar das pessoas mais próximas a você para te machucar. Né? E aí eu saquei o que está acontecendo. Eu saquei o que era essa dor. É porque eu tinha me posicionado espiritualmente. Entendeu? E então meus inimigos não são mais os haters. Entendeu? Tem outra parada. Então, quando você pergunta dos meus amigos, pessoal da empresa e tal, é dividido. Eu me posicionei. Tá? Se eu não fosse o grande líder da empresa, eu não sei se seria possível fazer isso. Mas uma coisa eu decidi. Não transformar a minha empresa num ambiente onde eu vou impor qualquer coisa. Então eu entendi que quando eu falo de Deus, é igual aqui, eu não estou falando como grupo primo, eu estou falando como Thiago Negro. Né? Quando eu fiz aquela live, eu não fiz ela para vender nada. Entendeu? Então eu tenho separado bem as coisas, até porque hoje eu acho que tem muita coisa estranha rolando, usando o nome de Deus. Né? Então, eu me posicionei. Tem gente do lado, tem gente contra, faz parte do jogo. E essa é a minha fé, né? Então é um pouco disso. Só fazer uma colocação sobre hierarquia, uma passagem bíblica famosa. Apóstolo Paulo dava 20 vezes mais resultado que os apóstolos. Apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, que ficavam em Jerusalém. Apesar de ser muito melhor do que eles, negro. O resultado do apóstolo Paulo era 10 milhões de vezes maior. O apóstolo Paulo ia a Jerusalém prestar contas, satisfação aos apóstolos de Jerusalém. Então, sendo o melhor, ele se submetia à hierarquia. Vocês não dizem, vou para que Jerusalém? Se eu que estou dando fruto dessa igreja todinha aqui. Então, hierarquia é uma coisa tão importante na Bíblia. Primeiro que a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades constituídas, porque todas foram colocadas por Deus. E segundo, que tem provas da hierarquia. O tempo todo Jesus falava o seguinte: olha, o que eu estou falando eu não faço por mim mesmo. Eu faço em nome daquele que me enviou. O tempo todo Jesus, o homem mais poderoso do mundo, se submetia a alguém. Então, hierarquia, assim, de tudo que ele está falando, essa ficha da hierarquia, porque tem uma coisa que o inimigo está tentando destruir muito na nossa geração. Ninguém quer respeitar ninguém, ninguém quer submeter ninguém, todo mundo quer ser independente, todo mundo, eu quero ser o dono, eu quero estar na frente. Mas a hierarquia, desde os primórdios, manteve grandes organizações, inclusive a igreja. Perfeito. E assim, enfim, tem vários princípios que eu poderia trazer no mundo dos negócios, né, sobre ofuscar o brilho do mestre ou a hierarquia, e realmente faz muito sentido. Imagina o seguinte, imagina que vocês ganham uma renda, todos vocês têm uma renda, vocês têm um salário, tá? Vocês ganham 10 mil reais, por exemplo. Eu ganho 10 mil reais por mês. Aí, você tem um gasto. Você gasta 8 mil reais por mês. Depois, em casa, vocês podem adaptar para a realidade, mas entendam o conceito. Se eu ganho 10 mil reais e eu gasto 2 mil reais, 8 mil reais, sobram 2 mil reais. Se sobram 2 mil reais e você trabalha mais ou menos 250 horas no mês, sobram 2 mil reais. Você trabalha 250 horas por mês. Então, na verdade, sobra 8 reais por hora. Beleza? Então, você que ganha 10 mil reais, na verdade, a única coisa que importa é que no final sobra 8 reais por hora. Aí, você decide, sei lá, ir num cinema. Você, marido ou esposa, vocês vão em dois no cinema e paga Uber, ou a gasolina do carro, estacionamento, pipoca, filme, você gasta 200 reais. Você chegou, aproveitou a experiência e você gastou 200 reais. Quando você começa a refletir mais, você percebe que você não gastou 200 reais. Você gastou 25 horas da sua vida. Beleza? Então você entende que você não gastou dinheiro. Você gastou tempo. Porque por trás do dinheiro, ao longo da história, que já foi sal, já foi açúcar, já foi soja, já foi... Por trás de tudo isso tem uma única moeda que nunca mudou, o tempo. Então quando você vai no cinema, você vai e paga 25 horas da sua vida. Só que não são 25 horas num dia de 24 horas. São 25 horas num período onde você trabalha 10 horas por dia, mais ou menos, para arredondar. Então você foi no cinema e o preço foi 2 dias e meio da sua vida. Beleza? Então a gente descobriu aqui que você nunca paga com dinheiro, você paga com tempo. Aí você vai no japonês, aí você vai lá e gasta 160 reais. Comeu, se fartou,
comeu pra caramba, vem a conta. Garçom, toma aqui, ó. 20 horas da minha vida são suas agora, pega aí. Então eu estou negociando com o tempo. Aí você começa a expandir isso para outras coisas. Aí você vai comprar um carro. Um carro, 80 mil reais. Se um carro custa 80 mil reais, você vai pagar 10 mil horas de trabalho. 10 mil horas de trabalho vão dar 3 anos da sua vida trabalhando. 3 anos da sua vida para comprar um carro. Então você vai na concessionária, pega o carro e você dá 3 anos inteiros da sua vida para um carro. Só que a gente nunca compra um carro à vista. A gente entra na concessionária, fala, eu não tenho. Aí ele fala, ok, mas eu posso financiar para você. Aí você fala, que legal. Aí você sai da concessionária, você paga 160 mil reais. Então, o carro que vale 3 anos da sua vida, você paga 6 anos da sua vida. Você sai de lá feliz. Olha o que eu fiz, eu saí com um carrão, meu sonho, realizei meu sonho. Isso é coisa do diabo para mim. Você não realizou nenhum sonho. Você foi enganado. Você vai pagar 6 anos da sua vida por um negócio que vale 3. Mas, daqui a 2 anos, esse carro não vale mais 3 anos, ele vale 1 ano e meio da sua vida. Então veja só, você vai trabalhar 6 anos para um ativo que vale 1 ano e meio da sua vida. O que você fez aqui? Você acabou de rasgar 3 anos e meio da sua vida. Beleza? 3 anos e meio da sua vida ralando na dureza que só a gente sabe, cada um tem a sua luta, e você simplesmente jogou fora, você abandonou isso. Mas sabe o que é o mais interessante? Que quem te emprestou esse dinheiro vai pegar esses 3 anos e meio, vai investir e vai transformar esses 3 anos e meio em 35 anos para ele no futuro. Aí você lembra de uma frase da Bíblia que diz assim, ó, quem pega emprestado é escravo de quem empresta, né? E você começa a pensar nisso e fala, caraca, olha só, o cara, já que eu fiquei devedor e eu rasguei 3 anos e meio da minha vida, vieram parar no bolso dele. O que ele faz com isso daqui? Ele transforma em 35 anos no futuro. E se a gente pensar em uma casa, numa viagem, num celular, em qualquer coisa, é isso que a gente está fazendo, o tempo todo. Então, quando você desrespeita o seu dinheiro, sabe que se você não desrespeita o seu dinheiro, você desrespeita a sua família. Porque você está desrespeitando o seu tempo trabalhando. Porque nunca é sobre dinheiro, é sobre tempo. Então você está desrespeitando a sua vida. Você está desrespeitando o seu filho, que você não pôde ficar com ele porque você teve que trabalhar. Você está desrespeitando os seus pais, que deram a vida para você poder estar onde você está. Você está desrespeitando todo mundo ao seu redor. Então, quando você entende isso, você entende que a maior contribuição que você poderia dar para alguém na face da terra, sendo educador financeiro, é ensinar as pessoas que nunca foi sobre dinheiro e sempre foi sobre tempo. E fazer isso é de graça. Mas eu abro mão do meu tempo para fazer isso. Então a maior contribuição que eu poderia fazer é essa. Todos os dias nas minhas redes sociais. E se eu pegasse todo o meu patrimônio e investisse, e desse, eu nunca conseguiria gerar o impacto que eu gero fazendo isso. Então se eu encontrar uma causa com o meu dinheiro que me ajude mais do que isso a levar essa mensagem, eu vou fazer. Mas por enquanto, essa é a melhor forma de agregar que eu encontrei até agora. Sacou? Então já pensei, é isso que eu faço. Uma pessoa, eu falei que eu peço pouca coisa para Deus, né? Aí uma pessoa veio e falou, você sabe o que é pedir sabedoria? Eu falei, acho que eu sei. Ela falou, acho que não. Eu falei, por quê? Ela falou, Tiago, os maiores aprendizados da sua vida, eles vieram como? Aí eu falei, nos maiores desastres da minha vida. Aí eu falei, de onde você acha que vai vir a maior sabedoria da sua vida? Eu falei, caraca, eu estou pedindo por desastres da minha vida, né? Ou possíveis desastres. E aí, eu pensei assim, cara, eu estou muito novo. Eu tenho 31 anos. Ou minha vida vai acabar muito cedo, minha vida material, ou vai acontecer alguma coisa muito forte na minha vida ainda, não é possível. E então, o que eu tenho falado para Deus?
Porque eu tô muito preparado se ele quiser fazer alguma coisa comigo. Se ele quiser pegar, tirar todo o meu dinheiro, me deixar na rua, me ferrar, cara, pode fazer.